o Senhor ele colocou quase que de imediato uma palavra no meu coração. E desde aquele dia, né, que essa palavra ficou martelando na minha mente, no meu coração, e eu pude entender que era isso que Deus queria, era essa palavra que Deus queria trazer e ministrar aos nossos corações nessa noite. E eu gostaria que os irmãos acompanhassem aí com suas Bíblias na carta aos Efésios. Efésios, no capítulo 3. Todos encontraram? Amém? Efésios, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 14 em diante, mas antes, gostaria apenas de falar um pouquinho a respeito, né, aqui do início do capítulo 3. Na minha Bíblia tem por título A Vocação dos Gentios e o Apostolado de Paulo. E ele inicia com a seguinte frase: por essa razão, eu, Paulo, né, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. E aí ele começa a discorrer um pouco, falando a respeito do seu ministério, falando a respeito daquilo que Deus tinha entregue em suas mãos, do privilégio de ter Jesus Cristo sido revelado nesse tempo, né? Ele começa aqui falando um pouco sobre o dom da graça de Deus, né, que lhe foi concedido, e lá no verso 14, depois dele explicar um pouco, ele retoma, né, com a mesma frase que ele iniciou o capítulo 3. É como se ele iniciou, abriu um parênteses, vamos dizer assim, para falar um pouco mais ali, para explicar um pouco mais sobre o que ele estava querendo, né, dizer. E aqui, a partir do verso 14, ele retoma com a mesma frase, iniciando com a mesma frase, né? Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, como todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Jesus Cristo por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A oração de Paulo, queridos, nesse texto, tem duas partes, né? Na primeira parte, ele orou a Deus, a esse Deus, nosso Deus maravilhoso, cujos recursos são ilimitados, né? Os recursos do Senhor que ele tem são ilimitados, não podemos contar. E ele começa, nessa primeira parte, orando para que Deus desse aos irmãos, ali aos fiéis, fortalecimento interior, como nós acabamos de ler, né, no verso 16. Como resultado desse fortalecimento,
Cristo habitaria plenamente em seus corações, com acesso a todas as áreas de suas vidas, sendo ele quem de fato governava as suas atitudes e as suas condutas, né? A partir do momento que Cristo ele habita completamente em nossos corações, existe essa transformação em nossas vidas e ele de fato passa a governar completamente todas as nossas atitudes, né? A nossa conduta e isso que Paulo está falando nessa primeira parte da oração. Já nessa segunda parte, né, Paulo ele baseou-se na premissa de que os irmãos ali, aqueles fiéis, tendo sido incluídos no corpo de Cristo, estavam sendo arraigados e alicerçados em amor. Ele orou para que aqueles irmãos fossem fortalecidos para compreender a imensidão do amor de Cristo, né? Conhecendo esse amor grandioso, esse amor maravilhoso, através não apenas das palavras de Paulo, mas também de uma experiência própria, pessoal e individual, né? De cada um. Eu creio que esse texto, ele por si só já fala muito aos nossos corações, mas eu gostaria de, sem me demorar muito, meditar aqui com os irmãos, né, através dessa oração de Paulo, através desse texto de Efésios, como nós podemos tirar algumas lições, né, e aplicar nas nossas vidas. No verso 16 e 17, se você tiver com sua Bíblia aberta, eu peço que você esteja acompanhando, ele diz: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no íntimo de cada um. E aqui eu vejo Paulo orando para que aqueles irmãos, pela fé, eles estejam fortalecidos em Cristo, eles estejam fortalecidos no Senhor. E eu vejo a necessidade de nós nos mantermos firmes, orando uns pelos outros, buscando ao Senhor e intercedendo, não apenas pela nossa vida, mas também intercedendo uns pelos outros, porque nós somos um corpo, né? E como aqui a palavra do Senhor, ela no verso 16, arraigados e alicerçados em amor. É assim que o Senhor ele quer que os filhos dele estejam e andem no amor, que é o próprio Deus, que é o nosso Senhor, e é assim que ele nos ensina. Então, que alicerçados, fortalecidos e arraigados em amor, no amor, que é o Senhor, que ele nos ensinou, que Cristo, com o amor com que Cristo nos amou, nós também amemos uns aos outros e demonstremos isso através das nossas práticas, das nossas ações, né, das nossas orações, das nossas intercessões uns pelos outros. Sabemos que temos passado por dias e momentos, né, em que todos precisam, em algum momento todos nós precisamos, né, de um apoio, precisamos de um conforto, precisamos de uma palavra, precisamos de encorajamento, e isso nós podemos e devemos ter através da nossa vida, né, da nossa comunhão com Deus, da nossa vida espiritual, mas também através dos nossos irmãos, através de fortalecermos uns aos outros, né, através de ajudarmos, né, uns aos outros mutuamente, com o amor do Senhor, com o amor de Cristo, com o amor de irmãos, para que nós, pela fé, que Cristo habite em nossos corações, para que nós possamos estar alicerçados, né, nesse amor. O segundo ponto que eu quero trazer aqui, para a gente estar meditando, é que nós possamos compreender o amor de Cristo. No verso 18 e 19 diz: isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. É interessante que aqui Paulo ele usa medidas que nós conhecemos, né? O comprimento, a altura, a profundidade. Mas quando a gente
para e vai tentar usar essas mesmas medidas que nós conhecemos para mensurar o amor de Deus, a grandeza desse Deus, a capacidade, o tamanho que o nosso Deus ele tem, nós não conseguimos, com medidas humanas, vamos dizer assim, chegar a esse conhecimento, porque o nosso Deus, ele é um Deus infinito, ele é um Deus grande, ele é um Deus poderoso, ele é um Deus que na palma das suas mãos ele junta toda a água do universo, da Terra, e cabe na palma das suas mãos, e nós não podemos compreender, né, com a nossa mente humana, que é tão limitada, né, que é tão pequena, a grandeza desse Deus, que é tão maravilhoso, que é tão poderoso. A palavra do Senhor, ela diz que todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, né? Nós não sabemos quantos fios de cabelo nós temos. Um médico, ele não pode dizer quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. A nossa mãe ou o nosso pai, né? Aquela pessoa que nos trouxe a vida aqui nessa terra, não tem a capacidade de dizer, né? De saber quantos fios de cabelo temos na nossa cabeça, e a palavra do Senhor diz que todos os fios do cabelo da nossa cabeça estão contados. A Bíblia fala lá em Isaías que o Senhor, ele tem o seu exército de estrelas, todas bem contadas, e por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma delas vem a faltar. Ele sabe o nome de todas as estrelas do universo, né, das galáxias. Ele sabe o nome de cada uma das estrelas. Olha o tamanho do nosso Deus. Olha a grandeza desse Deus maravilhoso a quem nós servimos. E muitas vezes nós ficamos nos questionando: será que o Senhor está me vendo? Será que o Senhor está me ouvindo? Né? Será que o Senhor está atento aqui à minha oração, à minha aflição, ao que eu tenho passado? E eu quero dizer, irmãos, para cada um de nós aqui, para que nós não venhamos nos esquecer, o Senhor, ele criou todas as coisas, o Senhor, ele criou o universo, ele criou tudo que existe, e ele criou a nós, a mim e a você. E ele diz que se ele cuida dos pardaizinhos, se ele cuida dos pássaros que não semeiam, não plantam, não ajuntam em celeiros, né? Quanto mais de nós ele vai cuidar, né? Que somos mais valiosos do que os pardais, do que os pássaros. Então, o Senhor, ele cuida de nós com amor, ele cuida de nós com o seu zelo, ele cuida de nós com a sua grandeza, com a sua mão poderosa, ele nos dá livramento, ele nos guarda. Muitas vezes a gente, como a irmã estava falando, né? Fiz um plano, mas Deus já tinha outro, ele sabe todas as coisas, ele tem o controle das nossas vidas nos mínimos detalhes. Ele se importa com os mínimos detalhes. E eu digo isso porque há muitos anos atrás, quando eu havia iniciado o seminário ainda em Campinas, né, São Paulo, ainda também nova na fé, e eu fiz uma oração para Deus, fiz uma listinha para Deus, né, com algumas coisas, alguns itens materiais, coisas simples, mas que eu precisava e que eu queria, né, que eu gostaria de ter. E foi impressionante, queridos, a maneira como Deus ele atendeu cada um daqueles detalhes, né? Sabendo que eu era iniciante, vamos dizer assim, na fé e tudo. Deus ele viu ali a ingenuidade, a minha oração, né? O meu coração. E Deus atendeu cada item, né? Cada item daquela lista, daquela listinha que eu havia feito, coisas em detalhes. E Deus ele atendeu. Isso é somente um exemplo para dizer que Deus ele está assim atento às nossas orações, ele está atento, ele não está alheio às nossas vidas, a tudo que nós passamos, a tudo que nós vivemos, às lutas que nós enfrentamos. Nós não estamos largados aqui nesse mundo
diante de todas as coisas que têm acontecido. O Senhor, ele nos ama e ele nos criou com um propósito. Todos nós temos um propósito. Ainda mais para os que são seus filhos, para nós que somos seus filhos. Né? Nada acontece na nossa vida por acaso. Nada acontece por acaso. O Senhor, ele tem um propósito em todas as coisas. Que nós possamos, através da palavra, porque esse é um tempo em que nós devemos, eu falar, começar de mim, né, buscar mais. Terça-feira, o pastor Ricardo Rodolfo, né, da Batista Missionária de Petrolândia, pregou aqui na nossa igreja. E ele falando como nós estamos num tempo que é realmente necessário buscar o conhecimento de Deus, buscar o conhecimento do Senhor. E eu fiquei meditando naquela palavra, né, guardei no meu coração e fiquei pensando, quando a gente vai para a escola, a gente passa uma boa parte do nosso dia estudando, né, aprendendo português, matemática, física, química, enfim, uma série de matérias. Quando a gente vai para a faculdade, a gente também precisa gastar um tempo ali estudando aquelas matérias, né, fazendo prova, fazendo trabalho, fazendo seminário. Para aquilo tudo a gente precisa estudar, a gente precisa dedicar tempo, a gente precisa gastar tempo ali para aprender. E com a palavra de Deus, que é o nosso manual, o nosso manual de instrução, de vida, né? É o nosso guia de vida, nós precisamos ainda mais nos dedicar à leitura dessa palavra, ao conhecimento, né, a saber, para que nós possamos compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, porque é infinito, o Senhor, ele é infinito. Então, por mais que a gente busque, que a gente aprenda, que a gente conheça, o que está escrito lá em Oséias, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque o Senhor é infinito, né? O Deus, ele é um Deus maravilhoso, cheio de graça, cheio de bondade, cheio de misericórdia. E assim como ali no deserto, quando o povo de Israel saía e todos os dias eles recolhiam aquela porção de maná para cada dia, cada família recolhia de acordo com a quantidade de pessoas, né, o suficiente para cada um. É assim que o Senhor quer, que nós tenhamos todos os dias uma porção da sua palavra, uma porção desse alimento espiritual para estar alimentando a nossa alma, para estar alimentando o nosso coração, para estar alimentando a nossa mente, porque o mundo hoje está cheio de ofertas, cheio de tudo quanto é tipo de pensamentos, de ideologias. Ainda vem o inimigo, né, das nossas almas, que tenta nos enfraquecer, que tenta nos entristecer. Se a gente não vigia, esse inimigo fica lançando setas na nossa mente, lança setas, né, em nossos pensamentos, para que nós venhamos a nos entristecer, a nos abalar, a nos abater, a ficarmos aflitos, né? E deixar de crer, de acreditar na palavra do Senhor. Então, é por isso que nós precisamos, todos os dias, realmente nos alimentarmos dessa palavra. Né? Mais uma vez, lembrando aqui que o pastor Ricardo Rodolfo compartilhou com a gente na terça-feira na igreja, que quando nós estamos aqui alicerçados, né,